Bom dia pra vocês e fazer esse vídeo aqui, né? Não vai ser grande não, mas vou fazer esse vídeo pra vocês, né? E Mateus, deixa eu ver se é Mateus 10, né? Pra depois eu não fazer as coisas. Mateus 10. Mateus 10, vou fazer uns versículos pra vocês. Versículo 28, Mateus 10, versículo 28, vai até o 39, bora? Uma palavra do Senhor para todos nós, tá bom? E um bom dia para vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, porque dias difíceis virão. Após o arrebatamento vem dias o que? Tenebroso pela frente. E as pessoas se preparem para ir com o Senhor agora, né? É o que o Senhor nos pede nas Santas Escrituras. Ele pede que nós estejamos vigilando, preparados a todo momento, esperando por Ele. Bora pra cá? O Senhor nos pede: esteja cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E o Senhor nos pede: esteja orando, vigilando, porque esse dia vai ser pego todos de surpresa na face da terra. Por quê? Porque vai ser um dia de bebedeira, vai ser um dia que as pessoas estão curtindo, se divertindo. Porque é o que está escrito. O dia da vinda dele vai ser igual no dia de Noé. Como assim no dia de Noé? Porque o povo daquela geração estava bebendo, estava se divertindo. Então, vai ser um dia desse. Estava casando, se dando casamento, estava comendo, estava bebendo. É isso que tem escrito. Então, do mesmo jeito vai ser nesse dia da vinda do Senhor, né? Só que o Senhor pede que o povo dele fique alerta. Alerta, né? Alerta. Ó, 28. Mateus 10, versículo 28. E não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. O Senhor pede muito bem para a gente não temer o homem. O Senhor pede para nós temer a Ele. Nós temer a Ele. Olha o que Ele pode fazer com o que? A alma daquele desobediente. Alma e corpo e tudo, né? Ó, o Senhor deixou bem esclarecido esse versículo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O Senhor disse que tem o poder de fazer o homem perecer a alma dele no inferno e o corpo. Pois então, é só vocês o que renunciarem. Nós não temos que temer o homem, nós temos que temer ao Senhor. E eu vejo que o povo teme muito ao homem, né? Tem que temer ao Senhor. Não se vendem dois pássaros por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. O Senhor está dizendo que tudo está sob o controle dele. Nada sai do controle dele. Por isso que eu começo falando com vocês, para que Deus o quê? Tome a frente da nossa casa, tome a frente da nossa família, a frente dos nossos caminhos. Esse versículo ele está dizendo que nada, até uma folha que cai das árvores tem que estar no controle dele. Para você ver que tudo que está aqui na face da terra está no controle do Senhor, né? Todo poderoso, né? É até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todo contados. Então, até os cabelos da nossa cabeça está todo contado, né? Então, ele tá demonstrando que tudo está sobre o controle dele. Nada sai do controle do Senhor, né? Não temais, pois não vales voz do que muitos pássaros. O Senhor está dizendo que nós valemos para o Senhor muito mais do que os pássaros. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se nós confessamos ao Senhor aqui na terra como suficiente Salvador na nossa vida, pode ter certeza que o Senhor vai nos confessar
perante o Pai. Tá aqui, acabei de ler para vocês. Eu o confessarei também diante de meu Pai que está no céu. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Jesus não veio trazer paz para a terra, não. As pessoas estão pensando que Deus veio trazer paz, não. Deus veio trazer uma espada. E a verdade do Senhor, ela é sempre combatida. Porque o homem quer fazer de um jeito e Deus quer fazer de outro. Deus não quer, Deus faz de outro. Porque se diz assim, Deus quer, não é assim. O homem quer de um jeito e Deus faz de outro, entendeu? Foi isso que eu entendi. Eu fui para uma igreja, eu vou soltar esse testemunho para vocês. Eu fui para uma igreja e eu pedi para soltar os sonhos que Cristo apareceu para mim, né, na igreja. E o pastor disse sim, né? Aí quando foi lá no púlpito, ele pegou e disse um não para mim, né? Aí, né, ele combinou comigo na próxima quinta-feira. Quando foi na próxima quinta-feira, sabe o que foi que o Senhor fez? Eu pedi o Senhor para mim na igreja para soltar, porque ele tinha me dado a oportunidade na quinta-feira. Sabe o que foi que o Senhor fez? O Senhor se irou. O Senhor ficou sentido, porque ele não fez o que era para ter feito. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor não permitiu que eu fosse mais lá na igreja dele, mais não. O Senhor mandou eu ir sim. Antes. Porque o que está escrito na Bíblia, que o Senhor não recebe hora de homem, não. O homem marca um horário, não sei o quê. Então, Deus não, o que está escrito no versículo aqui, está dizendo que ele não recebe a hora do homem, não. Por isso que eu entendi esse versículo, entendi o que aconteceu dentro da casa dele, dentro do templo dele. O homem querendo mandar na vontade do Senhor, isso não existe, não. E quando foi no dia para mim lá, para me soltar, que era conforme a vontade do homem, o Senhor não permitiu, não. O Senhor disse, vai não, você vai para outro canto. E eu fui para outro canto, para lá eu não fui, não. Eu desobedeci o Senhor, vou não. Se o Senhor disse que não é para mim, não vou, então pronto. Para você ver, viu? O homem quer impor coisa ao Senhor e o Senhor não aceita, não. De modo e maneira nenhuma. É por isso que eu digo assim para vocês, nós que devemos se inclinar perante o Senhor. Quando o Senhor fala, nós temos que dar o que? Todo reverência ao Senhor e respeito. E o homem disse lá em cima do altar dele, não. Eu que não queria estar na pele dele, né? De dizer o não para o Senhor, jamais. Porque, ó, todos os sonhos que a gente sonho, testemunho, só em a gente aceitar Jesus, nós temos um testemunho para soltar na igreja, para servir o quê? Para servir para a casa do Senhor, para as outras ovelhas, que nós o quê? Nós estava no mundo, nas trevas, e o Senhor trouxe nós e nos resgatou e nos transformou a nossa vida. Todos nós temos testemunho para soltar na igreja, porque que é uma visão vinda do reino do céu, o Senhor alertar as ovelhas dele, o pastor, empata. Pastor e o padre empata. Por quê? Porque eles estão como se fosse o dono. Eles não recebem a hora do Senhor, não. Se aqui está escrito, eu vou explicar para vocês. Se aqui está escrito nas Santas Escrituras que eu não posso cortar o cabelo. Se eu passar por cima, eu estou pisando por cima das ordens dele. Aí eu cortava, não sei se vocês prestaram atenção, a minha franja. Porque eu não sabia desses versículos, eu pisava por cima sem eu saber. Quando eu soube que não pode, e é fora da congregação do Senhor, corto não. Porque eu não vou pisar por cima do que está escrito, porque eu conheço. E se a pessoa conhecendo e pisando por cima, aí já, o negócio já é diferente, né? Quando a pessoa não conhece, Deus ainda, né? Deus faz de tudo para alertar aquela pessoa. Quando a pessoa conhece, o negócio pega, né? Bora continuando aqui, ó. Eu soltei esse testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo, para que sirva o quê? Para vocês, de orientação. Que a gente jamais pode dizer um não para o Senhor, né? O Senhor, ele chega para nós com amor, com carinho, pedindo para a gente fazer as coisas pelo reino do céu. E a gente tem por obrigação de fazer as coisas para ele aqui na face da terra. Todos nós temos testemunho da nossa vida. Pessoas que foram pegue, pessoas que aceitaram Jesus, ela estava numa vida destruída. Pessoas aceitaram Jesus, estava na vida de droga. Pessoas aceitaram Jesus, estava na vida da prostituição. Pessoas que aceitaram Jesus. Todos nós temos testemunho para soltar nas igrejas. Hoje em dia os pastores não dão mais, não. Foi-se o tempo que a igreja recebia testemunho das ovelhas. Todos nós que aceitamos Jesus tem testemunho para soltar. Para o quê? Para que as outras pessoas escutem e saibam que a nossa vida foi transformada. E o quê? As pessoas, os que estão lá em cima, eles empatam.
Bora pra cá? Quantos testemunhos não tem lindo que Deus transformou a vida de muitas pessoas, da droga, da cachaça. As pessoas antes não tinham nenhum trabalho digno, hoje em dia as pessoas têm porque o Senhor concedeu, o Senhor abriu as portas. Tudo isso é testemunho para que aumente a fé das pessoas dentro do templo. Para que elas vejam que o Senhor, até nos dias de hoje, o Senhor ainda continua operando um milagre dentro da casa dele. Só que as pessoas não enxergam mais isso, não. Então, cega espiritualmente. Vou pra cá? Ó. Não é cantar, né? Soltar o meu testemunho através de hino, não. É falando mesmo a verdade. Entendeu? Ó. Não cuideis que vim trazer a espada, a terra. Não vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a espada, ela confronta o homem. A espada, a verdade, ela confronta a nós. O Senhor manda nós ser de um jeito. Ele está nos confrontando. Quando o Senhor diz assim, filho, tu tem que renunciar, o Senhor está nos confrontando. Agora, quando o Senhor diz, filho, tu tem que mudar, que eu endureço o meu coração, então, para vocês verem como é que é a Santas Escrituras, né? Ela não é uma palavra de paz. Ai, Deus é amor, Deus é paz. Com certeza, Deus é amor, Deus é paz. Para aqueles que deixam Ele habitar dentro deles, né? Por isso que aqui está dizendo, não vim trazer não vim trazer paz, mas uma espada, mais a espada. Por quê? Porque a verdade, elas nos confrontam nossos pecados. Por exemplo, quando o Senhor fala aqui nas Santas Escrituras, tu não pode usar calça, que eu uso calça, o Senhor está me confrontando ao meu pecado, as coisas que eu estou fazendo indigna, entendeu? É isso que o Senhor está falando conosco. Porque eu vim por em dizeção o homem contra seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Então, preste atenção nesse versículo. O Senhor está dizendo que por causa do evangelho nós vamos ser o que? Confrontados pelos nossos próprios familiares. Ai, agora ela quer ser santa demais, ela não era assim, agora ela aceitou Jesus, ela quer ser santa. Sim, Jesus manda nós ser santo mesmo. Aquele que seja santo se santifique mais ainda. Aquele que seja impuro, que se imundice mais ainda. É isso que o Senhor fala na palavra dele. Vocês conhecem esse versículo. Vou pra cá. É isso que nos afronta. E afronta as outras pessoas que estão no pecado. Entendeu? Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Olha o que foi que o Senhor disse para nós aqui nesse versículo. Os nossos inimigos não são os de longe, não. São os de dentro da nossa família. Os nossos inimigos são os de dentro da nossa família. Por quê? Porque ele vê em nós a verdade, a pureza do Senhor. E isso confronte eles. Por quê? Porque eles estão no pecado. E quem está no pecado não gosta de vir para a luz. É o que o Senhor disse. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que o Senhor foi tão perseguido na terra. Perseguido mesmo. E não foi por outro não. Foi pelos próprios sacerdotes. Pilato procurou um defeito no Senhor para poder levar ele à morte. Ele não encontrou. Agora os sacerdotes, eles botaram todo tipo de defeito em cima do Senhor. Entendeu? E o Senhor, um homem puro. E eles procuraram defeito para colocar em cima do Senhor. Para vocês verem que começa dentro do templo dele. Quem ama o pai ou a mãe, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, só deixa bem explicado nesse versículo. Quem ama mais o que? Um filho, um pai, uma mãe, sua esposa. Então, mais do que o Senhor, não é digno do Senhor, não. Não é digno nem da sua própria salvação. É isso que o Senhor está nos dizendo, que não é digno dele. O Senhor não morreu por nós para nos dar a nossa salvação. O Senhor está dizendo que nós que fazemos isso, nós não somos dignos dele, porque ele nos trouxe a salvação, vida eterna. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim,
não é digno de mim. O Senhor repetiu 2 vezes. Quem ama mais os seus pais do que a ele, não é digno dele. Os pais que amam os seus filhos mais do que a Deus, não é digno do Senhor. Isso o Senhor nos adverte. O Senhor está falando conosco. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. O Senhor está dizendo. Nós temos que tomar a palavra da verdade e desafiar. O Senhor está dizendo que nós temos que ir em frente com a verdade. Nem que isso machuque, nem que isso maltrate, mas a verdade, o Senhor, aquelas pessoas que são do Senhor, elas conhecem. Porque está falando a verdade, está escrito. Entendeu? Mas aquelas pessoas que tentam passar a mão por cima, então, está longe da verdade. Na nossa boca jamais pode haver impureza. O Senhor deixou bem explicado. O Senhor deixou bem explicado nesse versículo aqui, ó. E quem não toma a sua cruz e siga-me. Então, tomar a minha cruz. Então, eu tô pregando o evangelho, as pessoas estão se incomodando. Então, ali é a minha cruz que eu tenho que levar. É combatendo o quê? A verdade sempre combate as trevas. E aquelas pessoas que são combatidas contra as trevas, elas vão se revoltar contra o Senhor. Aquelas pessoas que estavam dentro do templo, elas se revoltavam contra o Senhor. Contra o Senhor, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos eles se revoltavam contra o Senhor. Por quê? Porque o Senhor confrontava eles. E é a mesma coisa que nós temos que fazer. Confrontar. Se nós não confrontarmos, pode ter certeza que nós estamos participando das mesmas coisas. Está repreendido em nome do Senhor. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. O Senhor diz que se eu não falar a verdade do que está escrito nas escrituras, eu não sou digno dele, não. Realmente é verdade. Como é que eu vou ser digno de uma pessoa se eu sou contra ela? Se aqui está escrito que eu não posso... Eu vou falar agora a parte do casamento. Aqui está escrito que eu não posso casar novamente. Se eu casar, eu estou sendo contra o dono da palavra. Se eu me casar, eu estou sendo contra os escritos dele, que ele deixa aqui escrito. Entendeu? Eu sou uma pessoa casada, não sou viúva. E nem morreu nem morreu meu ex-esposo, né? Meu ex-esposo. Então, se eu chegasse a casasse de novo, podia ter certeza que eu estava em pecado, porque eu estou pisando em cima das Santas Escrituras. É isso que eu estou tentando conversar com vocês, entendeu? Alertar os olhos de vocês, abrir os olhos de... Eu não, o Senhor. O Senhor alerta os olhos de vocês, alerta o meu, não eu, é o Senhor. O Senhor nos chama a nossa atenção nas Santas Escrituras, Ele nos confronta para nós agir sempre com a verdade, entendeu? Fazer sempre a vontade do Senhor. A vontade do Senhor tem que estar acima de todas as coisas. Encerrei para vocês. Ele é grande, ainda falta um pouquinho para terminar. Deixa eu embora para cá, ó. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, o Senhor deixou bem explicado nesse versículo, né? Quem vós recebe a mim, quem vós recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, você recebe o Senhor, você recebe. Quem foi que enviou o Senhor para a terra? Foi Deus mesmo, Deus que enviou o seu filho para a terra. Por então, se tu recebe o filho, tu recebe o pai. Agora, se tu rejeita, presta atenção nesses últimos versículos aqui, ó. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão. Então, muitas pessoas estão perdendo galardão porque não recebem o profeta conforme a vontade do Senhor. Aqui eu não tinha lido isso ainda não, estou lendo a primeira vez. Então, muitas pessoas estão deixando de quê? De receber a palavra do Senhor porque não recebe o profeta enviado por Deus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão. Perdeu o galardão se não receber. De profeta, e quem recebe um justo na dignidade de justo receberá galardão de justo. Então, por isso que eu digo a vocês, né? Por isso que eu nunca,
Desde que eu me conheci de gente, a pessoa abriu a boca, profetizou. Se acontecer, profeta do Senhor. Se não acontecer, pode ter certeza que não é profeta de Deus. Mas eu não vou julgar. Quem tem o direito de julgar essas pessoas são o Senhor. Jamais eu vou abrir a minha boca para desfazer. Vai que é uma pessoa de Deus, vai que ela não é. Então, se ela for, glória a Deus. Se ela não for, tá nas mãos do Senhor. Entendeu? Por isso que eu digo a você. Como vou fazer uma comparação, esse homem que estava mandando as pessoas fazer muita arca e dizendo que o Senhor tinha dito que agora, era no ano passado, em Natal, o Senhor ia vir, ia ter uma grande mortandade. Não aconteceu, é um falso profeta. Ele prometeu novamente em dezembro, passar de ano, né? Então, não aconteceu. Por isso, aí por as obras que vocês conhecem. Olha, preste atenção, eu não estou falando aqui qual dia que o Senhor vem, não, porque isso não me pertence, não. Está escrito nas Santas Escrituras que o dia e a hora, o dia que está falando do dia e a hora, isso só pertence ao Senhor, mas nós podemos abrir a boca e dizer que o Senhor está voltando, porque Ele nos manda, entendeu? O dia não, o dia jamais eu abro a minha boca para dizer para vocês, porque o dia cabe a Ele, a hora cabe ao Senhor. Deus me livre de eu querer saber o dia da minha morte, o dia e a hora da minha morte, e também é de muitas pessoas. No arrebatamento, quantas pessoas não vão sair da terra? Quantas pessoas, se eu abrir essa boca e fosse falar isso, quantas pessoas não ficaram atribuladas? Por isso que o Senhor faz tudo, mas o Senhor já pensou logo no que ia acontecer. Então, o dia da minha morte pertence ao Senhor. Quem é que vem para a terra sabendo o dia de morrer? Ninguém sabe nem no dia que nós nascemos. Quando a gente vem para a terra, ninguém sabe qual é o dia que nós nascemos, não. Assim, a gente sabe depois, né, que os pais da gente contam, né? Mas a gente está lá no ventre da nossa mãe, a gente não sabe qual é o momento, a hora, o dia que nós vamos nascer, não. Isso tudo pertence ao Senhor. O dia do nascimento, o dia da nossa morte pertence ao Senhor. E a hora, os dois juntinhos. Teve uma hora para nós nascer, tem uma hora para nós morrer. Tem uma hora para... Tem um dia para nós vir ao mundo, tem um dia para nós sair do mundo. Sei lá qual é o dia que nós vamos sair daqui, qual é o dia do arrebatamento. Ele só pertence ao meu Senhor. Ele só pertence ao meu Senhor, o meu Salvador. Ele que, né, tá encarregado por essas coisas, entendeu? O Deus Altíssimo. Então, por isso que eu converso com vocês bem abertamente, para que não haja dúvida. As pessoas soubessem o dia da morte, elas se angustiavam, elas se perturbavam. Eu acho que elas morriam até antes, porque o que não se perturbaria? Vai que a pessoa, só em a pessoa falar em morte, a pessoa já, a alma, né, a pessoa não, é a alma da pessoa já se angústia, entendeu? Por isso que eu digo, eu converso com vocês bem abertamente. Último não, ainda temos 4 versículos, bora pra cá. Ó, quem vós recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu recebi Jesus como suficiente salvador da minha vida. Pode ter certeza que com ele veio o Pai. Porque é o que está dizendo nesse versículo. É só vocês entenderam. Recebe aquele que me enviou. Então, eu recebi Jesus como suficiente salvador da minha vida, da minha alma. Eu recebi o Pai também. É só vocês meditar nesse versículo. Outro, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão. Quantas pessoas... Eu jamais, ó, eu vou parar aqui novamente. Eu jamais vou abrir a minha boca para desfazer de alguém que veio no nome do Senhor. Se ele veio na carne, aí já é com ele, com o Senhor. Agora, se ele veio mandado do Senhor e as pessoas pisam por cima, já é completamente diferente, né? Não tá escrito que é as pessoas de Deus, mas dá para vocês conhecer, dá para nós conhecer. João Batista, ele estava na terra, ninguém reconheceu, ele perguntou, né? Tu vem em espírito de Elias? Não. Tu é um profeta? Ele disse, não. Tu é... O que foi que eles falaram? Eles falaram outra coisa, eles perguntaram 3 coisas a ele, e ele disse que não. Ele disse que era uma voz do que clama no deserto, chamando o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito eu digo a vocês, eu sou uma voz do que clama no deserto, chamando vocês ao arrependimento, chamando vocês à transformação de vida. Entendeu? É a palavra mais adequada, né? Ó. E quem recebe um justo na dignidade de justo, recebe galardão de justo. Glória a Deus. E qualquer que qualquer que tiver dado só que seja um copo de água frio a um destes pequenininho que ele tá falando, ou de um profeta ou de um justo, né? Só vocês entenderem, ó. Pequenininho, em meu nome, peraí,
em meu nome de discípulo, em meu nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perecerá o seu galardão. Então, o Senhor está dizendo que aquele galardão daquela pessoa, aquela pessoa que recebe o profeta, aquela pessoa que recebe um justo, soltando uma mensagem do Senhor para ele, então, ele vai receber o seu galardão. Por quê? Porque recebeu um justo. Por quê? Porque recebeu um profeta. E quantas coisas as pessoas não vêem dentro das casas do Senhor, né? O Senhor me manda e dá uma agonia. Quando eu entro dentro do tempo que eu vejo isso, a minha alma começa a chorar. Eu começo a chorar, porque eu vejo assim, Senhor, como eu estou enganado. Como o inimigo desse tempo, o inimigo dessa geração, cegou a igreja do Senhor. O inimigo cegou a igreja do Senhor. Nessa geração, logo na geração do arrebatamento, entendeu? Encerrei para vocês, encerrei no versículo, eu comecei no versículo que 28 e terminei no versículo 42 para vocês. Li todinha. É um vídeo que é do Senhor falando conosco. Todos os versículos é que o Senhor falou comigo e falou contigo. Então, é o que eu digo para vocês. Nós temos que o quê? Viver a nossa vida, mas sabendo que tem um grandão, né? Glória a Deus. Olha o jeito que eu fiquei. Tem um grandão acima de nós, entendeu? Deus me defenda de eu faltar com respeito com o meu Senhor e me entristece, me dá uma angústia quando eu vejo que alguém toca nele sem ele merecer. Não, o Senhor não merece. E as pessoas tocam nele, querem pisar por cima dele. Na Bíblia que fala que o nome do Senhor foi blasfemado por todas as nações. Quando o Senhor disse por todas as nações, que eu peguei na Bíblia, isso me arrepia a minha alma. Por isso que a sentença vem para todos, entendeu? Não é só para o povo de Israel que crucificou o Senhor, não. Todas as nações blasfemaram o nome do Senhor. Todas as nações fizeram coisas ilícitas ao Senhor. E ele disse, no versículo que eu li, ele disse que ia recuperar o nome dele. E ele recupera. Se ele disse, está escrito, olha se ele não vai recuperar. Todos os joelhos vão se dobrar perante a ele. Toda língua vai confessar que o Senhor é o nosso Salvador. E elas vão aceitar o sacrifício do meu Salvador na vida delas. Então, se o Senhor vai chegar com misericórdia para essas pessoas, né? É o que eu digo para vocês, porque o Senhor disse que todo joelho se dobrará. Toda boca confessará que o Senhor é o nosso Deus. Pronto, encerrei para vocês. Vocês me perdoam, mas a palavra do Senhor a gente tem que falar ela do jeito que ela ser. Ela é palavra que ela confronta. A palavra do Senhor, se ela não me confrontar, eu não deixo os meus pecados de lado. A palavra do Senhor, ela tem, pecado é cortar o meu cabelo. A palavra do Senhor, ela me confronta para mim não cortar o cabelo, deixar meu cabelo crescer. Se eu cortar, o Senhor está me confrontando o meu pecado. E se eu não aceitar, então, eu continuo no meu pecado. Mas isso vai gerar o quê? Sentença. E uma sentença terrível, entendeu? O lago de fogo. Por quê? Porque eu estou causando escândalo dentro da casa do meu Senhor. Olha, perante o meu Senhor causando escândalo. Então, até o véu eu vou comprar para botar na minha cabeça. Para vocês verem o respeito que eu tenho pelo meu Senhor. Que é o mesmo que eu gostaria que vocês tivessem. O respeito por ele. Cortou o cabelo? Cortou. Não é certo. Não é da igreja do Senhor. As mulheres cortaram o cabelo. Então, põe um véuzinho na cabeça. Entendeu? Respeito ao Senhor, é respeito, dignidade dando ao Senhor, é respeito mesmo dando ao Senhor, né? Então, é isso que eu falo pra vocês, não te custa nada. Compra um véu e coloca na cabeça. Eu tô com o cabelo cortado, Senhor, tu me perdoa por eu ter cortado o meu cabelo. Mas aqui na Bíblia tá dizendo que a gente é pra deixar o cabelo crescer. Me perdoa, Senhor, e vou colocar o véu. Me perdoa que eu não faço mais isso. O Senhor é longânimo em nos perdoar, com certeza. Aí faz o quê? Coloca o véu. Eu vou comprar um véu e vou botar, porque eu cortava o meu cabelo aqui, eu cortei as pontas, porque como eu falei pra vocês, eu pensei que a minha irmã tava doente, e eu não tava na igreja, e eu tinha cortado os meus cabelos, eu tinha ido pra igreja umas 3 vezes, né? É o tempo que eu tava afastada, e eu cortava a minha franja, entendeu? Dá pra vocês verem que elas são pequenas, e esses daqui são bem grandão, tá vendo, olha? Então, aí o meu certo que eu tenho que fazer, aqui na Bíblia diz... Cortou o cabelo, coloca o véu. Isso é uma coisa desonrosa para a mulher. E sem dizer que outro versículo 10... Deixa eu soltar para você. 1 Coríntios,
11. E o versículo 10. O versículo 6. No versículo 6 está dizendo que é desonroso para a mulher cortar o cabelo ou se rapar. E no versículo 15 está dizendo que a mulher tem que deixar o cabelo crescer. E no versículo 16 está dizendo que aquelas pessoas que quiser cortar o cabelo, pode cortar. Mas o povo da igreja do Senhor não tem esse tal costume. Então, é o que eu tenho para dizer para você. Se está dizendo que a igreja do Senhor tem esse tal costume, então nós não podemos fazer, entendeu? E se tal o nosso exemplo, tem que colocar o véu, entendeu? Por causa de que no versículo 10 fala porque o véu na cabeça da gente é sinal de poder, mas sinal de poder contra os anjos caídos, entendeu? Não é contra os anjos do Senhor, entendeu? Porque os anjos caídos, ele vem o quê? Para a humanidade fazer o quê? O versículo 10 diz que é sinal de poderio, o véu da mulher na cabeça, os cabelos da mulher é sinal de poderio. Por causa dos anjos. Fala assim, por causa dos anjos, né? Então, claro que os anjos celestiais vêm para a nossa defesa, para nos ajudar. Mas vocês sabem que tem uns anjos que o inimigo trouxe do céu para a terra, né? E eles são o quê? A favor do inimigo, não são a favor do nosso Deus, entendeu? É para vocês entenderem o que eu tô conversando com você. Procura. 1 Coríntios 11. E o versículo 6. Versículo 10. Versículo 15. Versículo 16. O último versículo vocês têm que meditar bastante. Porque se vocês fizerem isso, vocês estão indo fora da igreja do Senhor. Vocês não estão dentro da igreja do Senhor, não. Vocês estão fora. E se vocês fizerem tal coisa, como é desonroso, como diz no versículo 6, bota o véu. Bota o véu. Bota o véu. Ou então, bota o véu, deixa o teu cabelo crescer. Aí eu com o cabelo crescido, mas assim mesmo, eu vou botar o véu. É sinal de quê? De poderio. O inimigo não toca nos do Senhor. Por quê? Por causa dos cabelos. Nosso véu. Entreguei para vocês uma boa sexta-feira, bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. Abençoe o dia de trabalho de vocês, abençoe a empresa de vocês, onde vocês trabalham. Abençoe todas aquelas pessoas que convivem com vocês dia a dia. Que Deus repreenda todo o mal. E que Deus esteja no controle dos nossos caminhos. Bora orar o Pai Nosso? Bem rapidinho. Eu vou encerrar todos os meus vídeos com o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito para a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixa, Pai, nós cair em tentação, mas livra-nós do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus proteja a casa de vocês, a família de vocês. Eu tô sentindo a presença do meu amado pertinho de mim. E glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô sentindo a presença dele, que é maravilhosa, é contagiosa. Mas para esteja do outro lado também com vocês. Fui.